Olá pessoal, boa noite para quem está assistindo. Espero que você seja abençoado a partir dessa conversa aqui que estamos hoje à noite, né, onde nós estaremos conversando com a Thalita, a Cláudia, eu e o Daniel. E para a gente começar esse bate-papo, né, dessa série que se chama Entre Gerações, onde a gente vai dividir experiência com pessoas através da mesa, né? Jesus Cristo fazia muito isso, na mesa, e puxava para o diálogo, para a conversa. E através dessa experiência, eu acredito que a gente vai ser abençoado e abençoar muitos jovens, adultos, pessoas. Amém? Eu gostaria, Thalita, que primeiro você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para que o pessoal que está em casa te conheça melhor. Eu sou a Thalita Cheles Gonçalves, sou casada, tenho 3 filhos, tenho 2 netas, o Alexandre, que vai fazer 1 aninho, e tenho a Isabela, 5 anos, ainda não ouvi a palavra vovó, estou aguardando, a Isabela é autista, sou apaixonada por ela e tenho o privilégio de estar aqui hoje para me trazer até a memória as coisas do meu pai. Meu pai foi no passado, ele era um alcoólatra, e um dia teve um encontro com Cristo, estava indo para um baile, e lá alguém chamou ele numa área e apresentou Jesus para ele. E ali ele se converteu e mudou de vida. Amém. Eu nasci num lar cristão. Só que eu era filha de crente. E talvez as pessoas pensem assim, o impacto da conversão. Eu não tive esse impacto que a turma fala, o dia que eu me converti, né? Não. Eu comecei a perceber que eu pouco me importava. Se eu ia na igreja hoje, daqui a um tempo eu ia. Só que aquilo que meu pai fez comigo no passado estava aqui dentro. E porque meu pai era uma pessoa que lia a Bíblia todos os dias, fazia o filho, era o culto doméstico. Então, todas as manhãs, ele lia a Bíblia com a gente, orava conosco. Nos domingos, nós morávamos no sítio, era muito longe da cidade, e daí ele fazia uma escola dominical debaixo de um pé de rainha escondida, com pontos salientes daquele tempo, os mais jovens acho que nem conhecem, e ali ele falava de Deus para a gente, para os vizinhos. Eu via meu pai agindo daquela forma, sendo dizimista fiel, vendia ovo, vendia qualquer... O dízimo era separado. Isso eu tenho na lembrança. Meu pai, ele não fazia nada se ele não orasse primeiro. Ele plantava, ele tirava o chapéu panamá da cabeça, dobrava o joelho e levantava as mãos aos céus orando. E eu via, naquele período, a seca vinha, matava as coisas, mas tinha um cantinho que enchia nossas despensas. Eu não tive aquela conversão impactante, que as pessoas talvez esperavam, que eu ia falar, minha conversão foi aquela... Não. Só que eu via que sempre tinha uma área fraca da minha vida. Por mais que eu perdia a Deus, comecei a entender que para mim mudar, eu precisava primeiro orar mais e ler a Bíblia mais. Era no joelho que eu ia tirar minhas fraquezas. Era no joelho que eu ia mudar a minha história. E daí eu comecei, e claro, tenho muitas coisas para ser mudada, tenho muitas coisas para ser lapidada ainda na minha vida, muitas. Mas a experiência do pai foi que me levou a ser a que eu sou hoje. Amém. A experiência de ter um pai, uma mãe, o amor. Mas eu falo assim, o que eles deixaram para mim. É sobre legado e herança, né? Então, hoje, muitas vezes a gente diz assim para o jovem, você está faltando, né? Você tá, muitas vezes, não, é experiência que já foram, né? Quanto mais você está com os irmãos, mais você vai estar perto de intimidade com Deus, porque você sempre vai ter se alimentar. Uma brasa fora do fogareiro, ela apaga. É porque eu conheço a minha vida. Eu sei que eu sou aquela que eu preciso estar sempre clamando ao Senhor. Sempre. E pedindo sempre para Deus, Senhor, eu tenho convicção, o Senhor me perdoou. Me ensina a me perdoar. Mas eu escrevo cada dia uma nova história. Amém. E o que eu passo hoje para os meus filhos, né? É investir em missões. Não abandone a Deus, não se distancie. Por favor, o dia que você tiver teus filhos, não desista de falar da palavra de Deus. Mas eu falo assim, as experiências de andar com Deus, de passar a infância com Deus, Deus me protegia. Ele já tinha um plano na minha vida, né?
quando você olha para uma vida depois de tudo que você passou, você vê que Jesus te amava, que ele estava te protegendo, que ele estava cuidando. Sobre isso que você falou, tem uma coisa que eu e a Mari conversa bastante, que é construir memórias, principalmente para nossos filhos, né? A importância de cravar isso no coração deles para resultar no que deu na sua vida, né? Através do que você via do seu pai, por isso que lá em casa a gente se esforça para comer na mesa, não parar de comer assistindo televisão, vamos orar, vai orar junto. O que é isso? Porque construir memórias para eles, né? Para quando eles crescer. Isso é tudo. Para uma criança, é a melhor forma de educação. Elas assimilam 100%, 110%. É vendo a agenda. Os pais. Então, bem isso. Memória afetiva é tudo. Bom, para continuar, Cláudia, se apresente. Uau, Thalita! Que história! Muito legal, muito show. Cláudia Edkins, casada. Sou casada com um texano, um americano, pastor, né, e um missionário. Um homem apaixonado por missão. Eu costumo dizer que ele veio para o Brasil e casou por causa que ele estava só interessado em fazer missões do Brasil. Brincadeiras à parte. Mas, assim, jornalista por formação, trabalhei 29 anos na área, e hoje nossa vida é dentro das nossas possibilidades e eu não posso reclamar. Deus tem feito muito por nós. Nós somos missionários. Neste momento, estamos em oração, porque nada você faz, nada na vida com Deus se não for debaixo de oração, né? Não tem como. Que fica essa dica para as gerações. Nós já estamos orando, porque agora, recentemente, final do mês de novembro, nós tivemos reunião com 2 pastores da região metropolitana de Curitiba. Então, tem 2 igrejas, 2 cidades diferentes, que eles querem o trabalho missionário. E nós já estamos em oração. Provavelmente, eu já deixo o convite para os jovens da nossa igreja, em julho, provavelmente em julho, nas férias do ano que vem, de 2023, vamos fazer um trabalho missionário em Curitiba. Amém. Já fico aqui, ó, me tremendo já. É muito bom, é muito bom. E no meio dessa sua trajetória com Cristo, diversas experiências, tanto na África, como você já comentou, mas qual foi o momento que mais te impactou, tanto na África quanto missão nacional, os momentos que você teve na trajetória com Deus? Essa coisa de fazer missão, do evangelismo, desde que eu me converti, estava muito forte, né? Minha conversão, ou seja, conversão é começar a andar com Deus, né? A partir deste momento que eu aceitei o convite dele para essa mudança, eu estava numa igreja que ela fazia muito esse trabalho. Nós saíamos o sábado, vamos bater de porta em porta, vamos falar do amor, vamos fazer um convite, falar do amor de Deus. Mas é que tem bastante. Mas uma que está muito recente agora é essa experiência que você acabou de falar, que é a África. Nós fomos agora no início de 2022. Em fevereiro, março de 2022, nós passamos por Uganda. E uma coisa que me impactou demais, e é até difícil você passar isso em palavras, que é a cultura deles, uma cultura opressora, principalmente em cima das mulheres e das crianças. Muitos órfãos. Se não tem o pai sofreu um acidente, a mãe também não tem, ou faleceu junto, ou se você não tem uma avó para cuidar, abandonado. É muito assim. Então, orfanato em Uganda, você tem, talvez como nós temos farmácia aqui em toda a esquina. Além desse abandono das crianças, a mulher hoje trabalha, mas é muito pouco ainda. Se eu pudesse fazer uma comparação, o Uganda hoje está em 1910, 1920 para nós. Então, para pensar. Questões básicas, estou falando, saneamento básico,
tem água, mas não é de confiança a água tratada deles. Então, é melhor ter o de um poço. Mas o poço você tem que tomar cuidado se o teu vizinho não envenenou o seu poço. Olha em que ponto que a gente chega. Então, o tratamento, aquele tratamento primário, que é você mesmo fazer um filtro, existe lá. Então, as pessoas fazem por precaução. E eu acho bastante interessante que todo o ugandense que eu conversei, eles falam família é importante. Homens e mulheres cristãos dizendo família é importante para nós, na nossa sociedade. Mas uma história que eu fiquei sabendo que impacta todo mundo é você saber se o pai e a mãe faz falta, e você tem, vamos pensar assim, um casal de filhos. O menino, o tio ou a irmã que vai cuidar deles, legal, show. Vai ser o meu sobrinho que eu vou educar. A menina já não. E isso impacta, porque o que eu vou falar, a menina serve como depósito de esperma para todos os homens daquela família. Meu Deus. É impactante. Então, assim, não é concebível na nossa cultura. E eu vou te dizer, isso é normal na cultura deles. Então, na hora que você chega para fazer E o interessante, tá? Não é que é divertido, não, mas é interessante porque Deus está olhando pelos ugandeses. Amém. Amém. Entendeu? Então, assim, e você fala assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que o senhor... Ele queria que eu visse esse tipo de experiência. E teve outras impactantes também lá, mas você vê uma cultura opressora e você está ali de passagem. Então, assim, Deus, o que eu posso fazer? Eu creio na transformação de homens e mulheres que, conhecendo o Evangelho, eles vão fazer a diferença. Eles vão dizer, basta isso na minha família. Entendeu? Você só rompe com cultura se for através da palavra. Não tem como, não tem outra transformação. Quando se trata dessas coisas com outras pessoas, se a senhora contar essa experiência para alguém, ela nunca que vai querer pisar em Uganda, né? Ela nunca vai querer ter missão lá. É muito mais viável uma missão à esquina de nossa casa, mas infelizmente nem nessas áreas a gente consegue, nós vemos acontecer. Mas Daniel, as coisas de Deus, a gente tem que cortar um pouquinho o racional, né? Porque isso você está pensando, é bem isso. Não quero nem saber de Uganda. Eu nunca sonhei em fazer. Porque isso é interessante. A gente se converte, né? Começa a andar com Deus, e aí você fala, vou fazer missões África. É o primeiro que bate o coração da gente, parece que é África. Tem uns que pensam na Disney, fazer missão na Paris. Dá para fazer um trabalho na Disney também. Inglaterra, né? Países ricos e tal. Mas, assim, quando Deus te toca, e eu vou dizer uma coisa, Ele não pede aqui, que você ore pela obra missionária. Ele pede para você orar por trabalhadores. Amém. Porque o trabalho missionário, e o trabalho missionário é você saindo da porta da tua casa. Às vezes, dentro da tua casa, você já tem um trabalho missionário. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele fala que somos todos missionários. Né? Somos todos missionários. Somos todos missionários ou estamos deixando a desejar. Isso é verdade. Mas, assim, foi muito interessante como Deus nos chamou para esse trabalho. Nós conhecemos um missionário texano, também amigo do meu esposo, e que ele foi para a África no mesmo período. Ele foi para Uganda no mesmo período que meu esposo veio para o Brasil, em 2007. E lá ele também chegou, se apaixonou. Chegou e se apaixonou exatamente pelas crianças, pela falta, por essa carência. Ele voltou para o Texas e vendeu tudo e voltou correndo para lá. E terra lá é mais barato, então era muito mais fácil. Ele comprou um terreno, ele construiu, ele foi levantando o orfanato, enfim. E Deus nos chamou através dessa amizade. E quando o Kelly me disse, vamos,
Eu falei, hã? Será? Me dá um minutinho. Me dá um minutinho, deixa eu conversar com Deus. Eu falei, não, Kelly, se Deus está nesse negócio, ele vai abrir as portas. Porque não é uma coisa, né, financeiramente para nós, barato. Né? E Deus abriu, aí veio o Covid, Deus fechou, continuamos orando, recebemos a passagem, o dinheiro da passagem de volta da companhia aérea, reservamos esse dinheiro porque nós entendemos que não era nosso e crendo que Deus ia abrir as portas novamente, e isso aconteceu em 2022, né? Depois, 2 anos que a gente ficou de espera, de 2 a 3 anos, esperando para ir, e foi. Mas, assim, ele coloca... Por isso que eu falei, não dá para se racionalizar muito. Deus abre teu coração. Ele toca. A gente veio você falando bastante, batendo muito na tecla em relação a missões, investir em missões, como foi? Qual o seu conselho do porquê investir em missões? Nós temos 3 jeitos de ir para missões, não temos? Ou nós vamos, nós oramos, ou nós contribuímos. Sim. Tá. Eu não tenho o dom de ir. Eu creio que Deus não chamou todo mundo para ir para fora. Mas tá, nem todo mundo pode ir. Mas todo mundo pode orar. E todo mundo pode contribuir. Basta fazer um esforcinho. Eu estava contando para a Cláudia um testemunho. O Daniel pagava para pintar meu cabelo e dava para missões. Abri mão da tinta do cabelo, o dinheiro que ia aqui vai para missões. Se eu falar para vocês a dificuldade que eu tenho essa dificuldade de ir ali. Não tenho dificuldade para orar, para tirar dinheiro e arrumo até um jeitinho de arrumar condições financeiras, sabe? Nunca tive sempre acreditei mesmo, realmente, que quando você investe em missões, Deus vai suprir suas necessidades. Ele vai. É bíblico. Isso é bíblico, não se preocupa. A igreja que é missionária, ela cresce, que ela investe em missões, ela vai crescer. Você sabe uma das coisas que eu mais amo? Quando Paulo agradece a igreja por ofertar. Eu fico imaginando, quando eu estava ali na frente fazendo missões, o que eu imaginava? Paulo agradecendo aqui, obrigado. Gente, é gratificante, não é? Ah, mas não sobrou para missões. Meu filho, dízimo e missões não é sobra. O dízimo você recebe antes de você... Falou a voz da sabedoria. Pegou teu salário, você não vai chegar lá, eu vou pagar água, luz, farmácia e tal. Ah, Senhor, agora sobrou isso aqui? Não, meu filho. São as primeiras coisas. A primeira. Por quê? Porque se você não faz nada com 90, não é com 10 que vai mudar a tua história. Não é. Então, se você é dizimista fiel, independente do que vai acontecer, Deus vai te sustentar. Deus me colocou numa igreja maravilhosa que passou muito sofrimento com as percas que eu tive, estava junto, né? E Deus continua me dando, né? Pessoas que estão me ajudando a superar as percas, coisas, né, Cláudia? E isso não tem preço. Não tem como mensurar, entendeu? É melhor do que um cartão Credit Card na nossa mão. E assim, particularmente, eu amo igreja, eu amo comunidade, porque dá nisso aqui, são 4 histórias diferentes, né? Se a gente for fazer a trajetória, é muito contraste que tem aqui nas nossas histórias. Exato. E a gente senta na mesa e, assim, as experiências que vocês estão falando, eu já estou pensando em como aplicar isso em casa. Tipo, a partir da sua experiência com o seu pai, você tem que agir assim com o meu filho, bem né? isso. A igreja que te sustentou. Mas, para ela me sustentar, eu tenho que estar junto. Junto. Não, senão você não tem igreja. Isso. Faz parte da identidade de um cristão pertencer a uma família. Exato, você mesmo falou, ó, aqui tem 4 experiências totalmente diferentes. Mas assim, diferente, mas nessa diversidade nós temos uma unidade que é fantástica e necessária. Amém. Então, lá fora eu não conseguia isso. Eu me converti só com 28 anos. E hoje, se você me disser assim, Cláudia, o que você daria de conselho para a Cláudia lá? Vai para Deus mais cedo, minha filha. Vai para Jesus ou assim, mais não cedo, saia dele. De preferência, antes de nascer, já
tivesse junto com ele. Mas, enfim, igreja, cara, é a melhor experiência que a gente pode ter. Algo que eu estava pensando aqui, nós somos o corpo de Cristo, certo? Como é que a igreja sabe do problema de um irmão que não vem, que não congrega, que não entra em comunhão com esse corpo, né? Muito simples, muito simples. Se ele não está vindo é porque ele já tem um problema. Isso já me acende uma luz. E aí, para isso, nós oramos, nós temos uma equipe de intercessão, toda a igreja tem que ter, todos nós temos que orar, mas a oração em conjunto, ela cresce o coração da gente, ela une pessoas diferentes. E aí, em oração, você vai ou tenta agendar uma visita, entendeu? Porque muitas das vezes a pessoa está lá fora, ela só quer ser ouvida. E por algum motivo aqui no dia a dia, ali no culto, sai do culto, correndo, ela não dá tempo, não conseguiu falar. Eu tenho experiência nesse sentido, de fazer visita. Eu só falei bom dia para a pessoa. Foi tudo que eu consegui falar e pedi um copo d'água. A pessoa falou tudo que ela queria e mais um pouco. Sabe? Quando saímos de lá, era outra pessoa. Podemos orar junto. Sabe? Você pode aí, você ora junto, você chama para estar junto, para caminhar de novo. Porque o cabeça da igreja é Cristo, você acabou de falar, e isso é bíblico também. E ele quer que a gente faz parte desse processo dele. Nós entramos com a ação. O Espírito Santo faz tudo, sabe? Ele traz a revelação. E igreja é isso. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Vitória, louvo a Deus, porque é onde a gente está congregando hoje, é onde a gente... A Igreja Batista Vitória teve um papel fundamental com o orfanato lá no Uganda, teve contribuição, vários membros, individualmente, cada um ofertou, mas a igreja também, como corpo de Cristo, a igreja ofertou também, e com o dinheiro só da nossa igreja nós conseguimos comprar colchões, porque tinha criança dormindo no estrado. Glória a Deus. Direto no estrado. E assim elas receberam os colchões, foram coisas assim maravilhosa, você via chorando, e colchão novo, coisa boa, né? Enfim, então assim, quem não gosta? Então assim, a Igreja Batista Vitória, eu creio no poder de Deus para o crescimento dessa igreja através do trabalho missionário. Amém. E através da doação, do abrir a mão, entendeu? Abrir o bolso para fazer isso. Mas isso que você falou, eu acho que é fundamental. Está fora do corpo. Eu colocaria mais um ponto também. Não sei se é mais um ponto ou um complemento, mas assim, isso que você falou é muito importante, ir até os irmãos, a visita, porque a comunhão não se restringe só no domingo, só aqui dentro, às 7 horas. É na mesa aqui, sentando, ouvindo histórias e conversando, a gente se tornando mais próximo, né? Nos conhecendo melhor. Eu digo assim, em geral, né? Aqui é um exemplo, né? Mas é participar da vida um do outro. Tá tudo bem? Você não veio domingo? Não estou bem, ora por mim. Então, tipo, essa comunhão faz total diferença. Esses dias nós tivemos, dia 24 de novembro, foi o dia de ações de graça, que é a última quinta-feira do mês de novembro. Isso faz parte da cultura americana, o Thanksgiving, dia de ação de graças. E eu fico muito revoltada com a nossa cultura, porque nós brasileiros nós somos ótimos de pegar coisas da cultura alheia. E olha que eu sou casado com um americano, com um texano, né? Mas o que me deixa chocada é que nós aí fora, nós pegamos o quê? Halloween para comemorar. Halloween não tem nada a ver com, entendeu? O culto aos mortos. Hello, os mortos são passado. Amo meu povo que morreu. Acabei de perder em outubro agora, perdi uma tia querida. E a minha tia era um referencial, porque sabe aquela mulher guerreira que se formou com um direito com 50 anos? Ela lutou, ela não teve estudo antes, ela foi à luta depois. Então, na cidade dela, era referencial, era a doutora fulana de tal. Entendeu? E aí, trabalhando no Rotary, muito envolvida.
E eu amei e amo minha tia. Mas agora ela está bem melhor do que eu. Eu participo, eu vou a partir desse princípio. Mas, cara, igreja, relacionamento, comunhão. Esse Thanksgiving deste ano, eu falei para o meu marido, nós vamos comemorar. Com peru ou sem peru, nós vamos comemorar. Porque eles têm na mesa, eles colocam o peru, né? Eu falei, com peru vai ser com salsicha e pão, mas nós vamos comemorar. E trouxemos para dentro da nossa casa um casal de irmãos. Foi maravilhoso. Nós estávamos em 5. Minha mãe, eu, meu esposo e esse casal, em 5 pessoas. Comemos uma comidinha simples, não foi peru, uma comida simples, depois um culto doméstico. Um culto doméstico. Uma palavra, e depois cada um os seus motivos de agradecimento, o que Deus fez nesse ano por nós. E na cultura americana, o Thanksgiving é muito mais importante até do que o Natal. 24 de novembro, dali um mês, você tem o Natal já. É muito mais importante reunir a família, os amigos aqui, do que no Natal. Porque o Natal tem toda a parte comercial, aí você tem filhos, você precisa arrumar presente, entendeu? Então, assim, até às vezes nem se reúne tanto, mas no Thanksgiving se reúne. Então, assim, agradecer a Deus, ter esse coração grato, mas chamar para dentro da minha casa a mesa, que é o método de Jesus, né? Eu gosto Cristo, muito. Exatamente, foi muito bom. É o método de Jesus, que é sentado à mesa ensinando. E a gente poder adorá-lo, louvá-lo e trazer o irmão para perto. Foi maravilhoso. Eu agradeci muito. Quando você e a Thalita estavam falando sobre a questão de investir em missões, na hora me veio uma frase, mas eu não queria interromper, né? Mas eu lembrei muito do Mike Dever, que ele fala, muitas igrejas ela têm um entendimento que elas estão saudáveis porque elas estão retendo em número. Mas uma igreja saudável é aquela que envia, não é aquela que só recebe. Ela recebe também, mas um sintoma de igreja saudável é aquela que envia também, né? Então tem essa perspectiva de missão. Mas enfim, caminhando para o final, para a gente encerrar, que o papo está muito bom, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite conversando. Realmente. A Cláudia falou sobre os conselhos que daria para uma versão. Eu queria que vocês dessem um conselho para quem está assistindo agora, bem rápido e simples. Dessem um conselho relacionado à missão, a uma vida cristã, a uma espiritualidade cristã. Queria que vocês dessem. Pode começar com você, Thalita. Olha, eu diria para a pessoa assim que muitas vezes o melhor jeito de fazer missões é o seu modo de vida. Não vai adiantar nada. Você pode falar, mas se você falar e a pessoa te conhecer, o jeito que você é, pode dizer para você, ela só fala. Então, quer dizer, no teu trabalho, eles vão saber quem você é, porque a gente não consegue esconder muito tempo. Em casa, é o melhor lugar para fazer missões, saber quem você é realmente. Como você é como filho, como você é como esposo, como você é como mãe, como você é como vizinha. Então, eu falo assim que missões, para fazer realmente, para a pessoa, qual o melhor jeito de fazer? É ser realmente uma referência de vida, de mudança. É aquilo que eu falei, eu não me converti eu estou me convertendo. Eu falo assim, mudando a cada dia, procurando ser transformada a cada dia. Então, o que eu falo? A gente deixar ser moldada por Cristo a cada dia. Eu falo assim, eu tenho dificuldade de levar um folheto. Não tenho dificuldade de estar caminhando e, de repente, falar para a pessoa o milagre que Deus fez na minha vida. Tudo aquilo que aconteceu, né? As percas, mas o Deus do lado, o sofrimento com a situação que eu vivi com o Gabriel, mas Deus estava ali, fez a mudança. E procurar realmente, para quem está assistindo, além de ser essa referência de mudança, de ser missionário no trabalho, no modo de viver, nem precisa ficar falando, de repente, mas a pessoa vai olhar e vai falar, mas fulano é diferente, né? Ele é diferente, ele tem algo diferente, né? Cá para nós, quando uma pessoa diz assim, eu sou, e vive carrancuda, é difícil.
A pessoa tem que ser feliz. As dificuldades vêm, tá? Eu não vou dizer que tem dia que a gente chora, né? Claro que chora, você chora de saudade. Mas você já pensou um cristão de mau humor o tempo todo? Você já pensou um cristão brigando com a esposa? Já pensou um cristão dando patada de uma mãe? Já pensou um cristão não tendo aquele apego com o vizinho, que o vizinho muitas vezes acaba virando nossa família, né? Aí você fala, mas eu não gosto do meu vizinho. Peraí, né? Tem alguma coisa errada com você, né? Tem alguma coisa? Que Bíblia que você está lendo, irmão? Não é? Então, muitas vezes a Bíblia que a pessoa vai ler é a nossa mudança de vida. Nós podemos não apagar o passado, porque ele fica, né? Mas a gente pode ir mudando a cada momento e sendo transformada. O nosso Deus estava lá naquele passado, ele está agora aqui e ele já está no nosso futuro. Só que ele não queria que eu fosse o passado daquele jeito. Eu que fiz errado, não é? Ele assim, não queria, eu que desobedeci. É um recalculando rota. Cada vez que você entra numa rua errada, ele recalcula a rota. Recalcula. Às vezes o caminho mais longe, mas você vai chegar lá. Mas quer dizer... o GPS guiado pelo Espírito. Espírito. Amém. Claudinha, pode falar. Eu diria assim, se você é cristã, uma pessoa cristã, está ouvindo agora e não tem essa comunhão com Deus, como a Thalita mesmo falou, né, do testemunho dela, se volte. Não tem esse peso. O que eu fiz? Deus não vai me perdoar? Claro que Deus perdoa. Muitas vezes nós não nos perdoamos, porque a gente é muito prepotente. Nós somos muito prepotentes. E Deus nos perdoa. Eu quero passar por cima de Deus, não me perdoando. Né? Não existe isso. Então, se você é cristã, se volte para Deus. E nesse ritmo, leitura da tua Bíblia, estudo da tua palavra, oração e comunhão com os irmãos. Volta para dentro da casa de Deus, porque ali é onde você pode ser abraçada. Deus usa uma pessoa para te abraçar e você não sabe por que você começa a chorar compulsivamente. Deus usou 2 mulheres aqui dentro, logo em seguida, quando minha tia faleceu. Ela faleceu numa terça-feira, no domingo eu estava aqui dentro. E eu só percebi que eu precisava daquele abraço depois que eu fui abraçada. A primeira me abraçou e eu desmoronei. Eu falei, o que está acontecendo com você, Cláudia? E eu chorei. Eu já tinha chorado um pouco em casa, mas eu fiquei na minha. E ali eu vi lavando a alma, sabe? Aí fui, me recompus, da outra veio e orou comigo, e me abraçou, eu voltei a chorar. E eu percebi que eu precisava disso. Porque é luto. Luto existe, gente. Não tem como a gente negar. Vai existir para todo mundo. E eu tenho que viver o luto. Depois a vida vai seguir, entendeu? Eu posso parar ali um pouquinho. Hoje, nossa, chegamos a fazer um culto de ação de graças a Deus pela vida da minha tia. Não pela morte, mas pela vida. E tem uma coisa também, viu? A gente nunca deve esquecer que, mesmo que a gente se perdoa, mas o diabo sempre tem um negocinho de falar pra gente assim, perdoa nada. Você tem que... Aí vem a hora que a gente tem que falar para ele, né? Vai pro seu canto. Não. Quando Deus olha para mim, ele não vê mais meus erros. Ele vê o sangue de Cristo que me lavou. Acabou. Eu sou uma nova criatura, eu estou caminhando. Mesmo chorando, eu estou indo. Amém. Mesmo com o joelhinho no chão. Tá doendo? Mas eu vou aguentar, eu vou vencer. E é o cuidado de Deus, né? É o cuidado de Deus. E tem casos também que a gente pensa assim, nisso Deus não vai me perdoar. Mas a gente esquece que está falando de um perdão divino, né? Não é um perdão humano. É porque a gente olha para Deus, acho que não fosse a gente, né? Perdão Esquece de Deus. a diferença. Bom, gente, eu queria agradecer pelo tempo que vocês tiveram aqui, saíram de suas casas, para sentar na mesa com esses 2 rapazes aqui. Mas para mim foi ótima, uma experiência maravilhosa. Espero para quem está ouvindo em casa também. Você quer dizer alguma coisa, afinal? Deus é bom. Só na posição de receber aqui. Só na recepção. Então, vamos orar pra gente encerrar. Eu queria agradecer muito por vocês terem Para mim foi um participado prazer, disso. Prazer. Então, amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Amém.
Te agradecemos pela vida do Daniel, da Thalita, da Cláudia, Senhor Amém. Jesus. Se dispuseram, Pai. Todo o propósito desse projeto é engrandecer Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Para que chegue mais longe, Senhor Jesus. O Teu reino seja estabelecido em outros lugares, Pai. E seja alcançado vidas e corações, Senhor. Amém, Senhor. A nossa oração para quem está assistindo e participando deste momento, dessa mesa com a gente, é que tenha um coração quebrantado e receba cada experiência aqui mencionada no seu coração, para que Cristo seja evidenciado nas suas práticas, no seu pensar e tudo que fizer. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa noite, por essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém.